E aí, salve, salve. Eu sou o Arthur César. Nas redes sociais eu estou como Art and Jazz, no Twitter, no Instagram, e deixei também o nome desse canal como Art and Jazz, onde eu quero começar a produzir conteúdo. Eu sou natural aqui de São Paulo, capital. Trabalho com produção de shows e eventos há mais ou menos uns 17 anos para músicos, bandas, artistas. E por conta da pandemia nós estamos parados, né? Todo o setor de entretenimento, de arte e cultura, de produção de shows, todo mundo foi afetado por causa da Covid-19. E por conta disso eu estou pensando em começar a produzir conteúdo. Eu sou muito mais habituado a trabalhar atrás das câmeras, não na frente delas. Mas a ideia é passar para frente da câmera também. Eu sou formado em Relações Públicas, com ênfase em comunicação, mas pretendo começar a trazer assuntos relacionados à minha área de formação, assuntos de interesse que eu gosto bastante, como arte, filosofia, literatura, poesia, música e cultura de uma forma geral e abrangente. Então espero começar a me comunicar de uma forma diferente com o que eu estou habituado a me comunicar. Eu me comunico muito através de escrita nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu publico textos que eu escrevo, poesia, textos de autores que eu leio, que eu gosto bastante. Então eu gostaria de trazer aqui também nos meus vídeos sugestões e indicações. Então eu vou deixar aqui de fundo rolando um som instrumental de jazz de um grande baterista amigo meu, Cuca Teixeira. Vou deixar o link dos perfis deles nas redes sociais, no Spotify, Instagram, Twitter e o que mais ele tiver. Beleza pura? Cuca, forte abraço, meu irmão, tamo junto. E peço para que vocês consumam arte e cultura, que peguem esse tempo que a gente está tendo agora para conhecer novos artistas, conhecer novos trabalhos, para quando a gente sair desse período de isolamento, vocês também prestigiarem o trabalho do músico. Vocês prestigiem, conheçam também mais trabalhos de músicos, né, que estão aí na batalha. E a música instrumental é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem também. Tem grandes artistas, grandes produtores musicais, e vamos divulgar mais esse trabalho. Então, como conteúdo desse primeiro vídeo, eu quero falar sobre um livro que eu li nesse período de isolamento. Foi a 30ª leitura que eu fiz no ano de 2020, uma obra clássica da literatura de um escritor alemão, que agora eu tenho ele como um dos preferidos da minha vida, ao lado de Goethe, de Stendhal, e foi muito especial para mim, porque esse livro eu levei um certo tempo para poder consumi-lo e imedi muito, que é nada mais nada menos do que esse clássico A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Essa edição que eu tenho aqui é de sebo, eu comprei ela usadinha, é de 2000, da editora Nova Fronteira. Acredito que essa edição já está esgotada, acho que você só vai encontrar mesmo em sebos ou em livrarias virtuais usado. A minha edição está até um pouco surrada, como dá para ver aqui na lombada, e foi uma leitura que eu concluí ao longo de quase um ano. Eu levei quase um ano para terminar de ler esse livro. Ele tem mais ou menos umas 986 páginas, então eu fui fazendo breves pausas ao longo da leitura dele. Fiz ao todo aproximadamente umas 3 pausas, e nesse meio tempo eu li outras obras, eu li bastante livro enquanto eu estava lendo ele, pois é um projeto de leitura que eu tenho de ler vários livros ao mesmo tempo, né? Mas com A Montanha Mágica era complicado, porque ele é um livro muito denso, é um pouco difícil, não na forma escrita do autor, que é uma forma linda, rebuscada, maravilhosa, mas na densidade intelectiva com que ele propõe as reflexões que ele faz. É um romance filosófico, então um livro ele tem várias camadas, e dentro dessas camadas o autor vai te inserindo e te colocando a par das coisas que vão acontecendo e das reflexões para o leitor. Você pode fazer uma leitura normal dele, de uma forma a não se aprofundar tanto, mas eu acho que acaba sendo um pouco impossível, porque a proposta é tão enriquecedora. Então na última parte da leitura que eu fiz dele, eu só me dediquei a ele, e para terminar, porque eu queria muito saber não o final da história, mas o final do processo, porque isso que é importante nessa obra. Como o próprio autor diz, não importa tanto os desfechos do personagem principal, mas o processo que leva para o aprendizado e o engrandecimento desse personagem. Acho que dá para fazer uma sinopse rápida desse livro, porque a história aparentemente é simples, mas ela não é tão simples assim. A história é contada por um narrador que vai relatando os acontecimentos da vida de um jovem chamado Hans Castorp. Ele tem mais ou menos os seus 22, 23 anos e acabou de se formar em engenheiro naval, e às vésperas de começar um novo emprego, ele decide visitar o seu primo, Joachim Siemens. Acredito que é isso o nome, assim que fala o nome dele. Então ele decide visitar o primo, que está internado no alto de uma montanha,
num sanatório em Davos. E é importante que se diga que sanatório, nessa época, não tinha o mesmo entendimento que a gente tem hoje por sanatório, né? Naquela época era um espaço reservado para tratamentos de doenças específicas, no caso era de tuberculose. Então um espaço de saúde onde pessoas que tinham muito dinheiro iam para passar longas temporadas de tratamento da tuberculose e ficavam por ali durante vários meses. O Hans Castorp vai visitar esse primo, mas esse, quando ele chega lá no alto da montanha, no sanatório, o primo dele conta para ele que o tempo ali é uma coisa diferente do que ele está habituado a viver na vida da planície, né? Então Hans Castorp, a princípio, ia passar somente 3 semanas nesse sanatório, fazendo uma visita para o primo, fazendo companhia para ele, mas com o passar do tempo ele começa a desenvolver também a tuberculose e passa de visitante para habitante do sanatório. Acho que essa é a sinopse, sem spoiler, então se você não leu o livro, pode ficar sossegado, porque eu quero falar mais sobre os valores que você vai encontrar nesse livro e que fazem ele ser uma leitura muito agradável e prazerosa. Então este é um romance filosófico que fala estritamente sobre o tempo e como que a gente pensa o tempo e como que a gente vive o tempo. Quando o Hans Castorp está na montanha com o primo dele, ao longo dos dias que vão se passando, ele começa a refletir sobre o tempo. Então ele começa a perceber que o tempo lá em cima da montanha é totalmente diferente do tempo quando ele estava lá na vida dele na planície. E ele começa a fazer reflexões sobre essa relativização do tempo e do espaço onde você está inserido. E se a gente parar para pensar, é bem isso, né? Nas nossas vidas, como que a gente pensa o tempo, como que a gente lida com o tempo. O tempo dentro da nossa casa é o mesmo tempo que a gente tem no nosso trabalho, é o mesmo tempo que a gente tem no lazer. Ele se estica, ele se contrai, ele se arrasta, ele passa rápido. E naquela condição de enfermos, né, dentro do sanatório, o tempo para eles é uma coisa assim muito valorosa, porque quando você está na condição de enfermo, né, o tempo ele começa a se arrastar, porque é uma doença que naquela época levava-se tempo para poder se curar, era um processo longo, demorado, que esse livro ele é escrito em 2 períodos, né? A Montanha Mágica é um livro de 1924, e ele começa a ser escrito um período um pouco antes dos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial, onde a Europa estava passando por toda essa transformação, início de começo do século, não é isso? Onde o advento da tecnologia estava impactando bastante a vida das pessoas, aquele clímax, aquela tensão política que estava acontecendo na Europa, era muito presente na vida das pessoas. E é legal porque esse livro também tem uma relação com o isolamento, né? É interessante fazer esse paralelismo também agora com o que a gente está vivendo, porque eu li esse livro num período de isolamento, né? Terminei de ler ele num período de isolamento, então os personagens eles estão isolados, eles estão fora da vida comum, eles estão inseridos ali no microcosmo, numa proposta de sociedade, né? De uma microsociedade, onde eles vão se relacionando com pessoas do mundo inteiro. Então, enquanto no mundo exterior, lá fora, na vida real, na vida comum, estão acontecendo diversas tensões políticas que vão desencadear até o início da Primeira Guerra. O grande acontecimento ali é bem na hora das refeições, onde todo mundo meio que se encontra e começa a conversar nas mesas. Então as pessoas são separadas por grupos. Em um determinado momento, o Hans Castorp ele começa a se encantar por uma das internas ali, a Cláudia Chauchat, que é uma russa, mas que fala francês. Então é interessante comentar isso daqui, que uma hora nesse livro, aqui nessa edição da Nova Fronteira, cria-se essa expectativa para esse diálogo do Hans Castorp com a Cláudia Chauchat. Isso não é spoiler. Só que aí o diálogo inteiro começa a se discorrer em francês e vão-se mais ou menos umas 8 páginas. E sem tradução e sem nota de rodapé. Olha que legal. Porque você tá ali esperando, cara, vai acontecer um negócio da hora e, cara, é um diálogo em francês. Eu não falo francês, tá? Mas há também outras coisas desse livro. Se você quiser aprender italiano, latim ou francês. Então algumas coisas nesse livro você vai encontrar fora do tempo e espaço dele também, né? Porque alguma boa alma traduziu essas 8 páginas e publicou num blog, e aí eu pude ler e entender o que estava sendo dito ali, não é verdade? Mas isso não é nada que complique a leitura. Se você estiver lendo essa edição e não chegou nessa parte, fique de boa, você encontra essa tradução. Eu vou tentar deixar o link aqui também na descrição do vídeo, desse blog onde encontrei essa tradução. Bola pra frente, porque as coisas que vão discorrer ao longo são bem interessantes e vale muito a pena. O nome é A Montanha Mágica do livro, ele se dá por essa forma como o tempo é encarado lá na montanha, e ele é percebido de uma forma bem nítida, como o tempo é uma forma mística e enigmática para as pessoas que estão internadas ali.
tratando da tuberculose. E como que essa convencionalidade do tempo que a gente costuma fazer, né, em classificar o tempo como passado, presente e futuro, ali existe uma forma bem diferente e bem específica de lidar com isso. Porque o passado pouco importa ali naquele sentido, né? O pensamento e a projeção das pessoas era exatamente para o futuro, porque o livro se trata também do novo século, né? Isso, do novo século XX, da modernidade. E o futuro era uma projeção que, para quem estava ali no sanatório, uma coisa que talvez aproximasse muito mais da morte. Então essa iminência da morte era uma coisa que era muito presente na vida dos internos ali. Então acredito que o Thomas Mann, ele quis exaltar com essa filosofia dentro do romance a ressignificação do presente, né? De como o presente é o importante e é o único causador dessa realidade que a gente tem nas nossas vidas e como ela pode transformar a nossa vida e como a gente pode aprender a valorizar os instantes que a gente está vivendo aqui e agora. E aí por isso que se dá o nome à Montanha Mágica, porque o tempo ele é tratado de uma forma mística, enigmática, como eu disse, para as pessoas que estão inseridas ali naquela realidade. E fazendo um paralelismo, né, o livro é do começo do século XX, mais ou menos da primeira metade do século XX, hoje nós estamos no século XXI, e como que essa convencionalidade do tempo, como que a gente pensa o tempo de uma forma mais nostálgica, ou como a gente projeta o futuro, a esperança, mas muitas vezes a gente esquece o que a gente está vivendo aqui agora, no presente, principalmente nesse período de isolamento. A gente tem mais esse tempo de refletir sobre a nossa vida, sobre as pessoas que estão aqui com a gente agora, e como que a gente pode trabalhar melhor isso e como que a gente pode ser pessoas melhores nesse aprendizado, nesse desenvolvimento na história da humanidade, né? Na história desse processo único que está acontecendo agora com o advento da pandemia. O que está acontecendo agora, as pessoas estão querendo que a vida volte ao normal, volte a ser o que era, né? Onde nesse presente, nesse exato momento, a gente está tendo todo esse tempo para poder pensar sobre como levávamos as nossas vidas, sobre como a gente não pensava no tempo que a gente tinha, e a gente só ia vivendo. E eu acho legal falar de traçar esses paralelismos. É uma coisa útil. A gente encontra a utilidade na literatura exatamente tentando resgatar o que o autor está querendo falar, trazendo com aquela história, com aquela narrativa, e a gente pegar isso e tentar encaixar para a nossa realidade, para a nossa estrutura, para a nossa visão de mundo, de sociedade, de pessoas. Por isso que essa obra se faz ser muito importante e muito interessante, porque ela fala do tempo, ela fala dos homens, ela faz umas reflexões filosóficas dentro dessas camadas que o Thomas Mann vai inserindo na obra. Eu queria falar sobre um outro aspecto que é importantíssimo nesse livro, de personagens que vão surgindo e que vão tornando a obra mais reflexiva e vai fazendo você se adentrar ainda mais nas camadas. O primeiro personagem que aparece logo no começo do livro é o personagem do Settembrini, né? O italiano, iluminista, humanista, maçom, que começa a tratar o personagem do Hans Castorp como seu aluno. Então nesse momento o Thomas Mann ele coloca toda a parte humana, todo o seu capital intelectivo humano personifica nesse personagem do Settembrini. Mas aí em um dado momento surge um personagem bem emblemático também que vai fazer esse contraponto com o Settembrini, que é o personagem do Nafta. E o Nafta nada mais é do que um judeu que se converteu ao catolicismo, é uma figura reacionária que vai fazendo esses contrapontos com o Settembrini. Então o livro ele vai começando a tratar da forma do diálogo dos dois personagens e vai criando essa tensão. E aqui é onde o livro também pode ficar um pouco denso e um pouco complexo, porque o Thomas Mann acaba colocando algumas terminologias filosóficas como dualismo, transcendência, imanência, niilismo, mas que isso não seja um empecilho também para você ler, que a proposta do Thomas Mann, que eu identifiquei, é fazer com que você se sinta confuso também, assim como os personagens, exatamente para que você fique naquela dúvida, naquela tensão de quem tem a razão, de quem está certo naquele momento, quais são os pontos que são relevantes desse discurso e quais são os pontos relevantes do outro discurso. E a intenção mesmo do Thomas Mann é criar, por mais que exista um lado, talvez, do bem e do mal, entre ideias sensatas e ideias absurdas, em que cada personagem represente essas ideias e essas explanações dessas ideias, essas representações de ideais, mas dentro disso, cada um carrega dentro do seu discurso um determinado tipo de contradição, né? Que vai sendo percebido para quem está assistindo aquilo ali. E o Hans Castorp vai se identificando talvez com um e talvez com outro, mas no caso do livro ele se identifica muito mais com o personagem do Settembrini.
E acredito que fazendo isso, o Thomas Mann ele tem a intenção de representar nesses dois personagens, no Settembrini e no Nafta, exatamente essas forças, né, nesse período que estava acontecendo na Europa e que também ela é cíclica, ela vai acontecendo na história dos homens. Me refiro a essas forças invisíveis que vão disputando a nossa atenção, que vão disputando as nossas adesões, essas forças políticas, essas forças religiosas, essa dualidade com que o homem se vê sempre nessa ambiguidade, nessa bifurcação, nessa angústia dessas escolhas que a gente tem que fazer. Entre esquerda e direita, entre ser religioso ou ser ateu, entre ser individual ou ser uma pessoa mais voltada para as práticas do coletivismo. Então o Thomas Mann coloca o Hans Castorp e os personagens ali diante daquela disputa, né? Porque são dois personagens que têm muito mais idade, né? Onde cada personagem representa determinado tipo de ponto de vista, determinado tipo de ideal, né, que cada um carrega dentro das suas experiências, dentro das suas vivências de vida, dentro dos seus estudos e dos seus aprendizados. Mas se você chegou nessa parte desse livro e ficou muito sem entender, muitas vezes ficou perdido, eu acredito que isso é totalmente proposital do autor para colocar essa dúvida na nossa cabeça, para deixar a gente assim também atordoado com aquelas ideias que vão sendo colocadas ali diante para você escolher, para você fazer a adoção. E é exatamente para representar a escolha, né? O que a gente vai escolher para as nossas vidas, o que a gente quer em determinado momento do tempo da nossa vida, para que lado que a gente vai seguir, para que caminho que a gente vai trilhar dentro da representação do mundo que vai fazer na nossa frente. Então, em um determinado momento na vida do jovem, essas ideias começam a ser representadas e apresentadas para que elas sejam adotadas por essa juventude. E essas ideias elas precisam continuar existindo, elas precisam continuar seguindo, para que a gente seja um novo agente influenciador de novos adeptos dessas novas ideias. Então essa representação do Settembrini e do Nafta é exatamente sobre esse aspecto, sobre essa disputa de conquista da juventude, para que seus ideais, para que as suas ideias continuem perpetuando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo da história dos homens. Como essas disputas elas vão se transformando e elas vão evoluindo. No caso, o mundo passou por um processo de globalização, começou a se estreitar as fronteiras do mundo, onde a cultura do outro é muito mais próxima da gente. Então tudo isso você encontra também dentro dessa obra e que você pode trazer e resgatar para o que a gente está vivendo no momento aqui e agora. Então eu gostaria de terminar o vídeo falando desses valores que o livro ele fala e ele aborda, né, sobre o tempo, da importância do tempo, de como o presente é a única forma possível da gente viver o eterno, não é mesmo? Porque a eternidade, se a gente parar para pensar, ela só cabe dentro do presente. O passado já foi, o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas que isso não fique uma visão de forma negativa sobre o futuro, mas e sim para a gente ressignificar o presente, para a gente dar a real importância para o presente e para o que ele realmente vale, porque é dentro dele que a gente vai construir a nossa eternidade, que a gente vai construir as nossas memórias afetivas, em que a gente vai construir os nossos laços e fazer as nossas influências, não é mesmo? Então foi tudo isso de valor que eu encontrei nessa obra, cara. E é uma obra interessantíssima que eu vou ficar processando ela por anos e anos e espero um dia poder relê-la. Eu tenho outros livros de Thomas Mann que eu gostaria de ler logo em breve. Eu tenho esse daqui, Tony Kruger e Morte em Veneza, da editora Nova Fronteira. Eu também tenho um outro livro do Thomas Mann, que é o Dr. Fausto, da editora Companhia das Letras. Eu ainda não li. Esse aqui era o livro que eu queria ter começado a ler, mas eu optei a começar a ler pela Montanha Mágica porque eu descobri que era o livro que o Thomas Mann mais gostou de ter escrito. Então foi a obra que ele mais dedicou, mais se empenhou para que saísse do jeito que ele gostaria que saísse e que ele mais se orgulhava. Gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, deixar uma curtida e me seguir nas redes sociais. E é isso aí, forte abraço, valeu, até mais!